Bom, meus amigos e minhas amigas, em ritmo de Macarena, vamos ter aula hoje de Direito do Trabalho. Meus amigos do quinto semestre A, da manhã e da noite, vocês estão aqui comigo no YouTube, a ritmo de Macarena. Todos os dias eu vou escolher uma música que vai tocar a aula toda na cabeça de vocês em looping. E hoje será Macarena. Então vamos juntos estudar Direito do Trabalho com Macarena, tá bem? Tô brincando, galera. Até parece, vocês vão ficar loucos se eu fizer isso. Deixa eu desligar esse troço, senão ninguém vai aprender nada. Eu tô de sacanagem. Meus amigos, minhas amigas, antes de qualquer coisa, primeiramente, é uma alegria incomensurável estar aqui com vocês nessa belíssima aula pelo YouTube. Meus amigos, como vocês sabem, tivemos alguns probleminhas no AVA, tanto ontem à noite quanto hoje cedo. Em decorrência disso, eu vou fazer aqui um vídeo no YouTube para a gente ter a aula, tá bem? Eu tomei uma decisão que é a seguinte: as duas turmas estavam quase juntas. Para gente caminhar tudo juntinho, o que eu vou fazer? Eu vou colocar uma aula hoje que vai pôr todo mundo na mesma matéria. Porque eu acabei princípios com as duas turmas. Em uma eu já dei parte do conceito de empregado. E na outra eu não dei nada de conceito de empregado. Então, para todo mundo ficar no mesmo patamar, o que eu vou fazer? Hoje vou dar o conceito de empregado e terminar ele, tá bem? Beleza? Então, para uma das turmas, metade da aula vai ser revisão. Para outra turma, tudo matéria nova, tá bem? Beleza? Então, meus amigos, vamos lá? Vamos começar a nossa aula. Por obviedade, vocês querem ter acesso aos slides, tá bem? Então, os slides estão aqui na descrição do vídeo aqui embaixo, tá? Beleza? Não deixe de dar o like, se inscrever. Tô brincando. Eu sempre quis dizer isso. Bom, vamos lá? Vamos começar a nossa aula? Vamos começar com a baixaria? Então chama o papai, chama a mamãe. Vamos juntos estudar Direito do Trabalho. Galera, hoje a gente vai discutir um tema super legal. A gente vai falar um pouco sobre Kama Sutra. Tô brincando. A gente vai falar sobre conceito de empregado. Meus amigos, essa é uma matéria fundamental. Muita gente fala assim: ô Brunão, mas isso é importante? Doutores, não é importante. Isso é primordial. Eu não tenho como entender o direito do trabalho se eu não compreendo essa matéria. Para que vocês tenham noção, essa é uma matéria tão fundamental que você depende dela para entender várias outras matérias. Ou seja, eu só consigo entender, de repente, o conceito de empregador, as espécies de trabalhador, eu só consigo entender competência, suspensão e interrupção do contrato de trabalho se eu compreender essa matéria. Ou seja, passar por conceito de empregado e discutir o conceito de empregado vai ser fundamental para o resto da vida de vocês. Tá bem, mas por que isso? Doutores, essa discussão parte de uma questão muito importante, que é ver quem tem os direitos trabalhistas de quem não tem esses direitos trabalhistas. Bruno, eu não entendi. Tá, vamos lá, para ficar mais claro. Imagine o seguinte: eu tenho um sujeito trabalhando na linha de montagem da Volks. Ele tá lá apertando parafuso nos carros. Pergunta ao doutor, pergunta à doutora: esse cara ganha adicional noturno? Esse cara ganha férias? Ele ganha 13º? Ele vai ganhar esses direitos trabalhistas? Vai. Tá. Eu tenho um sujeito que está arrumando a luz da minha casa. Queimou ali, eu chamei ele para arrumar. O sujeito veio, arrumou a luz e ficou até mais tarde para conseguir arrumar porque tinha um problema na fiação. Pago ele. Doutores, ele vai ter direito a 13º? Ele vai ter direito a férias? Eu vou ter que pagar horas extras porque ele ficou até mais tarde? Eu vou ter que pagar adicional noturno? Não. Tá, mas por que isso? É exatamente por causa do conceito de empregado. Definir quem é empregado de quem não é definir quem tem todos os direitos trabalhistas, sai da câmera, quem tem todos os direitos trabalhistas de quem não tem, tá bem? E por favor, não zoe a minha mão, é mão de ursinho, é muito pequenininha. Pois bem, meus amigos, então vamos lá. Com relação a isso, vamos começar a estudar esse tema. Primeiro, no dia a dia,
É óbvio que a gente trata empregado e trabalhador como sinônimos. Quantas vezes na fila do pão alguém não fala assim, ó, ele era trabalhador, ele era empregado? Quando o cara vai ser revistado pelo policial, o que ele fala? Mas eu trabalho aqui na fábrica, eu sou trabalhador. Ou até mesmo na fila do fórum trabalhista. As pessoas falam o quê? Não, ele é empregado da empresa, ele é trabalhador da empresa. Ou seja, no dia a dia, a terminologia trabalhador e empregado são tratados como sinônimos. No dia a dia a gente trata eles como sinônimos. Entretanto, na técnica forense, eles não são. Não é sinônimo. Tem uma diferença clara entre essas duas figuras. Beleza, Bruno. Então qual é a diferença? Vamos lá, doutores. A diferença entre trabalhador e empregado, ela reside numa lógica. A doutrina fala que trabalhador é todo aquele que tem uma obrigação de fazer pautada no labor humano. O que significa isso? Trabalhador é todo aquele que presta um serviço usando as suas próprias forças físicas ou intelectuais. Beleza? Esse é o trabalhador. E empregado? Empregado não é assim. Empregado é diferente. Empregado é todo aquele que presta serviço, tá? Mas ele presta serviço, mas não necessariamente sem os 5 requisitos da CLT. Vamos lá. O trabalhador é aquele que presta serviço. O empregado é também aquele que presta serviço. Enquanto o trabalhador é aquele que presta serviço e não tem os 5 requisitos da CLT, empregado é aquele que presta serviço e tem os 5 requisitos da CLT. Ou seja, empregado é todo aquele que presta serviço e tem os 5 requisitos da CLT. Trabalhador é aquele que presta serviço e não tem os 5 requisitos. Ele pode ter 1, ele pode ter 2, ele pode ter 3, ele pode até ter 4, mas nunca terá o 5º. Trabalhador, então, não tem os 5 requisitos da CLT, enquanto o empregado tem os 5. Essa é a diferença entre as duas figuras. Notaram, doutores? Ou seja, o sujeito que está trabalhando na linha de montagem da Vox, ele é um trabalhador? É. O sujeito que está fazendo uma petição inicial para o seu cliente, ele é trabalhador? É. O sujeito que está no estábulo cuidando dos cavalos no jockey, é trabalhador? É. Mas todos são empregados? Não. Aquele cara da Vox, por ter os 5 requisitos, é empregado. Mas o juiz não é empregado. Ele tem uma outra característica em decorrência do vínculo com a administração pública. Um outro exemplo, o sujeito que está lá na sua casa arrumando a luz, ele não é empregado, ele é mero trabalhador, porque não tem um dos requisitos. Notaram? A distinção entre trabalhador e empregado está exatamente nisso. Em síntese, todo trabalhador é empregado? Não. Mas todo empregado é trabalhador? Sim. Ou seja, trabalhador é gênero, empregado é uma espécie desse gênero. Empregado é todo aquele que presta serviço com os 5 requisitos da CLT. Trabalhador é todo aquele que presta serviço. Beleza até aqui? Mas aí é importante você entender uma coisa. Por eu ter os 5 requisitos, eu tenho todos os direitos da CLT. E por eu ser mero trabalhador e não ter os 5 requisitos, via de regra, eu não tenho os 5 requisitos da CLT. Notaram, doutores? Essa que é a lógica, beleza? Sabe o que é legal da minha aula? É que vocês assistem, a minha esposa em casa assiste, meu tio que está no andar de cima assiste e minha mãe que está na cobertura também assiste. A família inteira estuda direito do trabalho, comigo berrando igual um maluco. Eu vou começar a gravar essas aulas às 6 da manhã. Bom, meus amigos, perfeito, show de bola. Então, vamos adiante? Todo mundo entendeu isso? Beleza. Então, vamos para o próximo slide. Galera, a partir daqui, você deve estar se perguntando, mas Bruno, como é que pode? Quais que são esses 5 requisitos? Eu vou ler para vocês 2 artiguinhos da CLT, eles que trazem os requisitos para ser empregado. Vamos lá, primeiro, artigo 3º. Acompanhe comigo, vou fazer a leitura. Considera-se empregado toda pessoa física. Pessoa física é o primeiro requisito, que presta serviço de natureza
não eventual. Segundo requisito, a empregador, sob dependência deste. Sob dependência deste é mais um requisito. Depois, e mediante salário, mais um requisito. Você deve estar se perguntando, Bruno, mas não eram 5 requisitos? O último requisito está no artigo 2º, que era um conceito de empregador. E está escrito assim, prestação pessoal de serviço. Beleza, doutores? Então, pela lei, são 5 requisitinhos, tá? Pessoa física, pessoalidade, habitualidade, subordinação e onerosidade. Esses são 5 requisitos da CLT para ser empregado. Tranquilo até aqui? Perfeito? Tranquilo, doutores, beleza. Tá, mas aí surge uma indagação que é inexorável, que é a indagação da memorização. A pergunta é, esses 5 requisitos, esses 5 grandes requisitos, eles têm algum método para ser memorizados? Tem sim. Eu tenho um método do químico assustado. Imaginem vocês que um químico estava em casa e tem uma explosão. Ele tem uma explosão, alguém vem correndo e pergunta assim, meu amigo químico, o que aconteceu? Aí ele fala, foi o PPH do sódio, PPH do sódio, PPH do sódio. Ô, meus amigos, quando ele fala isso, ele está dizendo pra gente, foi o PPH do SO, PPH do sódio. Esse método mnemônico fica assim, primeiro P, pessoa física, segundo P, pessoalidade, o H, habitualidade, o S de subordinação e o O de onerosidade. Alguns alunos vão falar assim, Bruno, na tabela periódica, sódio não é SO, sódio é N. Para quem fala isso, eu digo, foda-se a tabela periódica. Pelo amor de Deus, gente. A gente está estudando direito, não química, tá bem? É só um método para memorizar, que se exploda química, tá? Como diria Renato Russo, não saco nada de química, literatura ou gramática. Ou seja, eu sou atualmente presidente da República. Tô brincando, brincadeira, não fiquem bravos comigo. Bom, beleza. Então, vamos adiante? Vamos lá? Com esse método mnemônico, você memoriza. Só tem um problema. Antigamente, tanto nas provas de concurso quanto exame de ordem, bastava você memorizar os requisitos que você já conseguia responder a maior parte das questões. Só que tem um problema. Hoje em dia, para as provas, não basta isso. Quando cai conceito de empregado, e eu vou trazer isso no meio da aula, quando traz uma questão de conceito de empregado, normalmente você não tem só que lembrar dos 5 requisitos. Você tem que, na realidade, encontrar um texto e encontrar cada um dos requisitos desse texto. Ou seja, a gente precisa estudar cada um dos requisitos. Tá, Bruno, isso no exame de ordem e nos concursos. E na vida prática? Na vida prática é super importante a gente estudar cada um dos requisitos, porque nas demandas, quando você quiser reconhecer vínculo, você vai ter que mostrar para o juiz que tem esses 5 requisitos. Então não tem como. Além de lembrar do nome, a gente vai ter que estudar um por um, tá bem? Então vamos começar? Vamos lá? Vamos para o primeiro requisito? Meus amigos, vamos dar uma olhada no primeiro requisito para ser empregado. Pessoa física! Primeiro requisito, pessoa física. Eu vou dar uma bebida na água. Um copinho simples, né? Bom, meus amigos, pessoa física. Vamos lembrar de pessoa física. Só ser humano pode ser empregado. Nunca uma pessoa jurídica vai ser empregado. Ou um semovente. Bruno, por que isso? Por um fator só. O direito do trabalho, ele visa, como todos os direitos humanos e direitos fundamentais, a tutela de ser humano. Se a finalidade é a tutela de ser humano, doutores, não teria sentido algum eu falar o seguinte, olha, na realidade a gente vai ter a tutela de uma empresa. Não, a ideia é dizer o quê? O empregado é hipossuficiente. Por ser hipossuficiente, ele precisa de proteção. Se ele precisa de proteção, só o ser humano que pode ser empregado. Ou seja, o primeiro requisito, ele decorre de um fator lógico, tá bem? Então, empregado necessariamente tem que ser pessoa física, beleza? Tranquilo. Agora, vamos dar uma olhada na pessoalidade. Aqui ele fica um pouquinho mais complicado. A pessoalidade, ela decorre de uma lógica.
que diz o seguinte: o contrato de trabalho ele é intuito persona. O que significa isso? Quando eu contrato uma pessoa para ser empregado, eu quero aquela pessoa. Ou seja, a figura do empregado tem caráter insubstituível, tem caráter infungível no tocante, no tangente ao empregador. Peraí, como assim? Meus amigos, para o empregador, o empregado é infungível. Para a relação de emprego, o empregado é infungível. Eu não entendi, Bruno. Vamos lá. Quando eu contrato a Maria, eu quero a Maria. Quando eu contrato o João, eu quero o João. Quando eu contrato o José, eu quero o José. Ou seja, se eu contratei aquela pessoa, é ela que tem que prestar o serviço. Vamos a um exemplo bobo? Eu tô dando para vocês aula, não tô? Show de bola. Beleza. Pergunto a vocês, eu posso simplesmente não dar aula e mandar minha mãe dar aula no meu lugar? Não. Ou então, eu poderia trazer aqui o Maurício Godinho Delgado, o maior nome do direito de trabalho, para dar aula para vocês? Também não. Entendam, doutores. Eu, como empregado, não tenho a prerrogativa. Eu não tenho o direito. Eu não tenho a escolha de não ir trabalhar e mandar outra em meu lugar. Ai, Bruno, show de bola. Agora eu entendi. Só que na sua cabeça deve estar a seguinte pergunta: como que o Bruno está cabendo em uma câmera só? Ele deve estar gravando com 5 para pegar ele inteiro. Tô brincando. Você tá pensando isso, seu babaca, tá? Não, tô brincando, tô brincando. Vamos lá. Meus amigos, você deve estar se perguntando assim: tá bem, Bruno, legal, só tem um problema, cara. E se porventura o empregado precisar de uma substituição? Vamos imaginar no Unissal, você não conseguiu dar aula, passou mal e pediu para o Antônio dar no seu lugar. Meus amigos, nessa situação, o Antônio foi no meu lugar, deu aula, tudo bem. E aí, o que vai acontecer? Doutores, a mera substituição ocasional autorizada pelo empregador não descaracteriza a relação de emprego. Isso não descaracteriza a pessoalidade. Entendam, o que descaracteriza a pessoalidade é se aquele que presta o serviço tem o direito perante o tomador do serviço de não ir e mandar outra em seu lugar. Vamos dar um exemplo? Imaginem vocês que o Unissal contrata um escritório de advocacia. Esse escritório é formado por 8 advogados e 5 estagiários. E no contrato de prestação de serviço para o Unissal está escrito que o escritório tem que cumprir 8 horas semanais no Unissal. Imagina que uma semana vai o João, na outra semana vai o José, na outra vai o Pedro. Depois na outra, no lugar do advogado, vai o estagiário, porque era previsto no contrato que poderia ir. Notem, nesse caso, aquele escritório e aquelas pessoas que compõem o escritório não são empregados por um motivo, porque cada dia um vai prestar serviço naquela localidade. Beleza? Tranquilo? Por obviedade, já não seria por causa da pessoa física. Mas vocês notaram o exemplo? Beleza? Então tá. Então vamos adiante. Só que ainda dentro da pessoalidade, eu gostaria de pedir uma leitura para vocês da súmula 386 do TST, tá bem? Olha o que essa súmula diz. Policial militar, ponto. Reconhecimento de vínculo empregatício com empresa privada. Traço. Preenchidos os requisitos do artigo 3º da CLT, é legítimo o reconhecimento de vínculo de emprego entre policial militar e empresa privada, independentemente do eventual cabimento de penalidade disciplinar previsto no Estatuto da Polícia Militar. O que isso significa? Que o fato dele ser militar e ter um vínculo com a administração pública não descaracteriza a pessoalidade. Ou seja, um policial militar pode ter pessoalidade, pode ter os 5 requisitos e ter os direitos trabalhistas, por mais que ele sofra uma penalidade administrativa. Notaram? Beleza? Isso é o maior demonstrativo do caráter de pessoalidade. Tranquilo? Beleza, beleza, beleza. Então vamos a mais um requisito. Vamos dar uma olhada no 3º requisito. Galera, espero que vocês estejam conseguindo acompanhar. Gostaria de lembrar de novo, qualquer dúvida pode me mandar um WhatsApp. Por favor, entre em contato comigo. Ai, Brunão, mas eu quero escrever aqui embaixo no YouTube. Não faça isso, gente. Hoje eu tô cuidando aí do Face, tô cuidando
do Instagram, tô cuidando do meu WhatsApp, do meu e-mail, então eu já não tô dando conta de responder em tudo. Se eu tiver que responder no YouTube, eu vou ficar louco. Então, por favor, teve dúvida da aula, me manda o WhatsApp, tá bem? Todo mundo tem meu WhatsApp, é 012 99146 9122. Durante a noite eu entrego pizzas e hot dogs. Pode fazer a sua encomenda. Beleza, meus amigos? Vamos adiante? Vamos lá, galera. Eu imagino os caras que não são meus alunos vendo esse vídeo. Eles vão pensar, o Bruno é loucaço, né? Ele cheirou antes de fazer esse vídeo. Bom, vamos lá, pessoal. Vamos dar uma olhada no terceiro requisito. Não eventualidade. Não eventualidade. Doutores, a não eventualidade, ela vem para dizer o seguinte. O trabalho deve ser habitual. E quando se fala isso, se tem vários mitos. Se criam muitos mitos, muitas coisas erradas. Basicamente, alguns mitos errados surgem na cabeça das pessoas, tá? Lembre-se disso. Normalmente o mito tá ligado a algo errado, tá bem? Beleza? Tô de sacanagem, não fiquem bravos. Mas tá ligado a algo errado. Como assim, Brunão? Vamos lá. Quando a gente fala de trabalho não habitual, de trabalho habitual, não eventual, a gente está falando de um trabalho no qual o empregador sabe que a relação vai se estender no espaço-tempo, que o empregado também sabe disso. Só que surgem alguns mitos, como eu disse, alguns equívocos, ou seja, algumas pessoas criam ideias errôneas, tá bem? Como por exemplo, algumas pessoas chegam à conclusão que está ligado ao número de dias trabalhados na semana. Ou seja, se eu trabalho 2 ou mais dias, eu tenho habitualidade. Se eu trabalho menos, eu não tenho. Essa conclusão ela é errada. É igual estocar vento. É uma ideia idiota, por um motivo. Doutores, é que eu dei uma cutucada no povo da direita, eu dou uma cutucada na esquerda, eu gosto de fazer isso, né? Eu gosto de criar confusão, vocês sabem disso. Bom, vamos lá, galera. Quando eu falo isso, eu estou querendo dizer o seguinte. Algumas pessoas chegam numa ideia errônea, que é o número de dias trabalhados que me define como habitual ou não. Mas não é. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Vamos entender. Se a CLT quisesse que o trabalho fosse diário, cotidiano, ele ia escrever assim, ó, o trabalho deve ser sucessivo, deve ser diário, deve ser cotidiano. Ou até mesmo diria assim, o empregado deverá trabalhar 3 dias na semana no mínimo para ser empregado. Mas a CLT não fala isso. Ela usou o termo não eventual. Ela usou o termo habitual. Tá bem, legal, Bruno. Então isso significa dizer o quê? Que não é o número de dias trabalhados na semana que me define como empregado. Não importa se eu trabalho um dia, se eu trabalho 40 minutos do dia, se eu trabalho 3 dias, se eu trabalho 5 dias, não importa. Não é o número de dias na semana que vai me definir como empregado. Aí você está sentado pensando assim, o Bruno enlouqueceu. Me dá um exemplo de empregado que trabalha um dia na semana. Eu vou dar mais. Eu vou dar um exemplo muito melhor de alguém que trabalha apenas 50 minutos na semana. Imaginem vocês que eu contrato no Unisal, após conversar com a minha amiga a professora Graziele e com a reitoria, um professor. Ele é José Afonso da Silva, o maior nome do direito constitucional. E ele vem para Lorena dar aula. Só que ele fala assim, Bruno, eu só posso dar aula em Lorena sexta-feira, no último tempo, por 50 minutos. É o tempo que eu tenho para o Unisal. Eu viro para ele e falo, não, beleza, você é José Afonso da Silva. É claro que sim, fique tranquilo. E aí, doutores, sabe o que eu faço? Eu pego e contrato. José Afonso da Silva vem uma vez por semana, dá uma aula e vai embora. Pergunto a vocês, ele é empregado? É claro que sim. Ele é empregado. O fato dele trabalhar um dia na semana não descaracteriza o vínculo de emprego. Ele continua sendo empregado. Entendam, naquele dia da semana ele tem que estar lá dando aula. Aquele dia da semana eu sei que ele vai vir, que ele vai bater o ponto. Ele vai ter a obrigação de lançar notas no sistema, aplicar provas, corrigir exercícios e assim por diante. Notaram? Ou seja, não é o número de dias da semana que me define como empregado. Aí você está na sua casa agora, está olhando a minha aula e pensando assim, Bruno, tem alguma coisa errada. Porque eu sei
que empregada doméstica e diarista, que empregado doméstico e diarista se diferenciam pelo número de dias trabalhados na semana. E aí, seu gordo? Você errou, não é? E aí? Tá explicando coisa errada pra mim? É um absurdo. Tomara que você vire uma geleia, que você morra. Calma. Não deseja a minha morte. Eu não tô te explicando coisa errada, não. Toma cuidado. Lá na leizinha do empregado doméstico, se especificou o número de dias trabalhados na semana. Por isso que ele é diferente do empregado comum. Calma, que quando a gente chegar em empregado doméstico, eu vou explicar isso para vocês, tá bem? Beleza? Tá bem. Então, até agora eu expliquei para você o que torna empregado e o que não torna em relação à habitualidade. Até agora eu disse para vocês que a habitualidade não é o número de dias trabalhados na semana. Tá bem, mas aí você está com uma pergunta. O que é habitualidade? Doutores, eu vou usar as palavras do nosso querido Sérgio Pinto Martins. O Sérgio Pinto Martins, ele fala assim: a habitualidade não está no número de dias trabalhados na semana. Ela está na expectativa por parte do empregador de retorno do empregado. O que significa isso? Quando ele fala isso pra gente, ele está querendo dizer o seguinte, que a habitualidade não está no número de dias trabalhados na semana, mas sim na certeza íntima, na certeza inviolável por parte do empregador que aquela relação vai se prolongar no espaço-tempo. Ou seja, é nessa expectativa que o empregador tem do retorno do empregado. E quando eu falo isso, parece algo subjetivo, parece algo difícil. Mas, doutores, tem um jeito de explicar isso que torna tudo mais fácil. É um pequeno teatrinho que eu posso fazer para te explicar isso. Vamos lá. Imagine vocês um posto de gasolina. Imagine vocês que esse posto de gasolina ele está sendo usado num sábado. Sábado à tarde, postão de gasolina funcionando. Nesse sábado, eu tenho lá uma funcionária que é frentista, que enche os carros com gasolina. E nesse mesmo sábado à tarde, eu tenho um pintor, trabalhador eventual, que está pintando o muro do posto. Fim do expediente de sábado, a frentista chega para mim e fala assim: Brunão, tô indo embora. Eu olho para ela e falo assim: beleza, minha amiga, show de bola, obrigado por tudo e bom fim de mundo. Tô brincando, não falo, obrigado, bom fim de semana, até mais. Ela fala: tchau, tchau, Brunão, foi embora. Legal. Chega o pintor, trabalhador eventual. Brunão, eu já acabei essa parte do muro, tô indo embora. Eu falo: tá indo embora não, volta aqui, meu filho. Deixa eu perguntar uma coisa pra você, quando você vai acabar esse muro? Porque era pra ter acabado na sexta, né? Hoje é sábado. Ele vira pra mim e fala: ah, Brunão, mas teve chuva, teve um monte de problema. Olha, eu acho que terça-feira eu acabo. Mas por que você não vai acabar na segunda? Ele vira pra mim e fala assim: não, porque segunda eu não vou vir. Eu tô com um probleminha em casa, vou ter que resolver, mas terça eu venho e acabo. Eu viro pra ele e falo assim: ô, meu irmão, pelo amor de Deus, hein, tem que acabar isso. Mas ó, terça-feira eu não vou estar aqui, quando você acabar, passa lá no departamento pessoal, eles vão te dar o dinheiro, você acaba de assinar o contratinho e o recebimento. Ele fala: beleza, Brunão. Só que o pintor é esperto, ele é safo. Ele vira pra mim na hora e fala assim: ô, Brunão, só tem uma coisa, eu atrasei um pouco, mas cara, a pintura tá boa. Se você precisar de mim, me chama outra vez, eu gosto de trabalhar contigo. Eu já viro pra ele e falo assim: olha, eu gostei do seu serviço, pode deixar, eu vou te chamar assim. Só tem uma coisa, tá? Pode ser que eu te chame agora, como pode ser que eu não te chame, porque eu investi muito dinheiro nisso e, sinceramente, eu não tô aí pra pôr mais dinheiro no posto agora. Então, se eu te chamar, vai ser lá pra frente. Ele vira pra mim e fala: valeu, foi embora. Vamos analisar as duas relações. A minha frentista, ela acabou o serviço. Eu dei tchau pra ela, falei: sobe, eu não quero mais ver a sua cara imunda. Essa é a verdade, eu não quero mais ver ela. Já resolveu o meu problema. O pintor não. O pintor, eu não tinha certeza, tanto que eu fiz pergunta pra ele. A minha frentista foi embora, eu não perguntei nada pra ela. Eu sei que segunda-feira ela vai voltar. O pintor não, tanto que eu indaguei. E olha a diferença. O meu pintor, quando acabar o serviço, pode ser que eu chame uma semana porque deu uma infiltração da pintura dele. Pode ser que eu chame daqui um mês porque eu mudei de bandeira o posto.
Ele agora antes era Petrobras, agora é Texaco. Eu vou ter que repintar tudo. Pode ser que eu o chame daqui 1 ano, quando eu fizer uma nova reforma. Pode ser que a crise esteja tão ruim que eu fique 5 anos sem pintar o posto todo cagado. Notaram, meus amigos? Ai, não posso falar cagado aqui. Desculpa, pessoal. Faz um pi aí quando eu falar cagado. Desculpa, papai. Desculpa, mamãe, tá bem? Bom, também do jeito que eu falo, parece que ninguém faz necessidades. Mas de qualquer jeito, notem a diferença entre os dois, notaram? Ou seja, o pintor e o frentista, o tratamento é totalmente diferente. O pintor não tem expectativa que a relação continue. O frentista, sim. O pintor é mero trabalhador. Eu não tenho expectativa nenhuma com ele. O frentista que é empregado, eu tenho habitualidade. Eu espero que ele retorne. É aí que está a habitualidade. Dessa certeza íntima da relação se prolongando. Beleza? Tranquilo? Deu para sacar? Beleza mesmo? Então, vamos adiante para o quarto requisito. Vamos dar uma olhada no quarto requisito. Meus amigos, sabe o que é legal de aula em vídeo? É que ela rende, tá? É muito legal, estamos aí com 30 minutos de aula, já damos os 4 requisitos, estamos avançando. Vamos lá. Quarto requisito, onerosidade. Vamos dar uma olhada na onerosidade. Meus amigos, quando a gente fala de onerosidade, a gente tem que lembrar do seguinte. O contrato de trabalho, ele tem caráter intuito oneroso. Não tem como ter um contrato de trabalho que seja gratuito. É da natureza do contrato de trabalho ser contraprestativo. Ou seja, meus amigos, entendam o seguinte, o contrato de trabalho, para ele ser um vínculo empregatício, ele tem que ter uma contraprestação. Não existe uma situação de eu ter vínculo de emprego gratuito. Isso não existe. Tá bem, beleza. Só que a gente tem que tomar cuidado com algumas coisas. Certa vez caiu uma pergunta na OAB que arrebentou a galera. Olha que pergunta maldosa. Contava a seguinte história. João presta serviço para a empresa Delta, sendo que João detinha vários dos requisitos da CLT. E daí ia citando os requisitos, contando lá, trabalhava de tal a tal hora, tudo. E no final escrevia assim. Entretanto, nunca percebeu o salário. No caso em tela. E uma das respostas estava, João é mero trabalhador, tendo em vista que não há onerosidade. Muito aluno marcou essa alternativa e tomou na cabeça. Sabe por quê? Os alunos chegaram numa conclusão. Se ele nunca recebeu salário, ele não é empregado, porque não tem onerosidade. E isso tá errado! Tá muito errado. Ai, Bruno, não entendi. Simples, doutor. Simples, doutora. Funciona assim. A onerosidade não está no ato de pagar, de adimplir salário. A onerosidade, ela reside na mera promessa de pagamento. Se eu prometi pagar salário, já é oneroso. Ou seja, entendam, a onerosidade não está no adimplemento, no pagamento do salário. Primeiro ponto. Segundo ponto, imagine vocês que eu faço uma promessa de pagamento de salário. Só que esse pagamento de salário é um pagamento errôneo. Exemplo, eu pago o salário em fichas de pôquer. Ou eu pago 100% do salário em comida. Ou eu pago o salário em dólar. Ou eu pago o salário em ouro, que vale mais do que dinheiro. Meus amigos, nesses casos, posso fazê-lo? Vamos lá. Doutores, todas essas formas de pagamento de salário são ilícitas ou, no mínimo, irregulares. Mas isso descaracteriza a onerosidade? Não. Eu não deixo de ser oneroso porque o pagamento do salário foi errado. Ou seja, mesmo que eu pague de forma errada, se houve promessa de contraprestação, já é oneroso e já tem um vínculo de emprego. Beleza? Tá bem. Mas, Bruno, existem algumas pessoas que trabalham gratuitamente. E aí, como é que fica? Vamos entender isso. Todos os casos de trabalho voluntário, de trabalho comunitário, filantropo, estão previstos em 2 leis. Lei 9.608, de 98, e Lei 10.029, de 2000. Essas 2 leis, elas trazem os requisitos para o trabalho filantropo e gratuito. E eu vou pedir para vocês darem uma lida na lei para ter uma noção de como funciona, que não é para tudo e qualquer caso. Mas eu vou dar um exemplo. O exemplo que eu tenho é da pessoa que eu mais amei na vida, eu acho que uma das pessoas que eu mais amei na vida, né, estaria sendo injusto
com a minha esposa e com a minha mãe, com o meu irmão, se falasse em sentido contrário. Mas uma das pessoas que eu mais me identifiquei, que foi meu pai, que já é falecido. Papai era um homem muito melhor do que eu, não tem nem comparação. Meu pai era um homem que ajudava as pessoas. Meu pai trabalhou muito pela cidade dele, que é Cruzeiro, e nunca usou isso para campanha nem nada. E meu pai, ele foi a vida inteira rotariano. Até foi presidente do Rotary em duas gestões, né? Aqui em Cruzeiro, no Rotary Cruzeiro. Foi um dos fundadores do Rotary Mantiqueira, né? Então, assim, meu pai era um homem que trabalhava para a comunidade. E para quem conhece o Rotary, o Lions e outros mais, a maçonaria, todas essas instituições trabalham em prol do próximo, ajudam a comunidade. E papai ajudava a comunidade pelo Rotary. Então imagine, meu pai fazia trabalhos filantrópicos pelo Rotary. Ele poderia cobrar um vínculo de emprego do Rotary? Claro que não. Afinal de contas, o trabalho dele era voluntário. Porque a natureza dele era voluntária e comunitária. Tá bem? Se não for os casos estritos da lei, eu posso ter onerosidade, desde que haja promessa de pagamento em sentido contrário. Beleza? Tranquilo, doutores? Belezinha. Então, vamos adiante para o último requisito dos 5 requisitos da CLT, tá bem? Vamos dar uma olhada nele, com muita alegria, com muita animação. Gente, só para explicar, eu às vezes fico olhando para o lado, porque meu celular tá bombando, olha isso. Quantidade de mensagem. Antes de começar a aula para vocês, eu respondi todas, antes de começar a gravar, né? E já tá chegando, então assim, é o dia inteiro isso. Eu pensei assim, né? Quando falaram em home office, eu falei, nossa, legal, vou conseguir jogar um videogame durante o dia. Até agora eu não consegui nem ir no banheiro direito, porque eu fico o dia inteiro respondendo o WhatsApp, tá bem? E é óbvio que eu não vou responder o WhatsApp defecando pros alunos. Tô brincando. Vamos lá? Vamos pro quinto requisito? Gente, se o seu pai ou sua mãe estiver assistindo essa aula, eu acho que hoje mesmo ele me manda um e-mail pra reitoria pedindo pra me demitir, cara, eu tô ferrado. Bom, vamos lá, pessoal. Quinto e último requisito. Subordinação! Subordinação. Doutores, a subordinação é um dos requisitos primordiais da relação de emprego. Só que tem um problema. Muita gente chega em conclusão errada sobre a subordinação. Muita gente acha que a subordinação é a mera ordem direta. Então é assim, subordinação é eu respeitar a ordem do empregador. Só que essa lógica ela não está certa. Na realidade não funciona desse jeito. Não basta eu ter que respeitar a ordem do empregador. Entendam, subordinação não reside na mera ordem direta. Ai, Bruno, não entendi. Subordinação vai muito além disso. Na realidade, o Maurício Godinho Delgado usa uma metáfora no livro dele que é sensacional. Ele fala assim, subordinação é um lado da moeda. O outro lado da moeda é o poder empregatício. Quando ele fala isso, ele mata a pau. Porque ele fala pra gente o seguinte, subordinação é o empregado ter que respeitar todos os poderes do empregador. Enquanto poder empregatício é o empregador poder impor ao empregado, pela subordinação, todos os seus poderes. Quando a gente estudar empregador, eu vou falar desses poderes empregatícios, que são alguns, como por exemplo, a ordem, que é a ordem direta, indireta. Exemplo, ordem direta, você tem que ficar no departamento X. Ordem indireta, quando você for utilizar uma técnica, utilize a técnica X que a nossa empresa adota. Um outro exemplo, poder disciplinar, é eu dar advertência, suspensão por empregado. Poder de fiscalização, é eu poder fiscalizar o que o empregado está fazendo. Notaram? Todos esses poderes juntos é que fazem o poder empregatício e fazem também a subordinação. Então, quando a gente estuda subordinação, eu vou pedir a vocês para anotar no caderno assim, fazer um asterisco e anotar no caderno, ver poder empregatício, tá bem? Só uma coisa, gente, aqui nesse vídeo eu não vou fazer sistema de ditado que vocês vão ficar com o saco cheio. Quando for um vídeo ao vivo, eu vou voltar ao sistema de ditado, tá bem? Fiquem tranquilos quanto a isso. Beleza, pessoal? Vamos lá. Para terminar, uma coisa importante é a não necessidade de ser um trabalho presencial para ter subordinação. Muita gente chega numa conclusão esquisita.
fala assim, ó, Bruno, a subordinação só pode existir se for presencial. Se o trabalho for à distância, não pode. Doutores, é claro que não. Olha o que o artigo 6º da CLT fala. Artigo 6º. Não se distingue entre o trabalho realizado no estabelecimento do empregador e o executado no domicílio do empregado, e é realizado à distância, desde que estejam caracterizados os pressupostos da relação de emprego. Parágrafo único. Os meios telemáticos e informáticos de controle e supervisão se equiparam para fins de subordinação jurídica aos meios pessoais e diretivos de comando, controle e supervisão de trabalho alheio. Notem o seguinte, quando a CLT fala isso, ela está querendo dizer para a gente que a subordinação pode ser à distância. A subordinação não necessariamente tem que ser presencial. Entendam, doutores, subordinação não é obrigatório que seja presencial. Eu posso ter uma subordinação à distância. E na realidade, a subordinação à distância é muito maior. Vou dar um exemplo. Imagine vocês que uma universidade decide fazer todas as aulas por um sistema eletrônico. Imagine vocês que a universidade quer ter um controle sobre o que o professor está dando em sala de aula, inclusive com os conteúdos. É muito mais fácil se essas aulas forem online que ao vivo, porque ao vivo eu precisaria de um cara em cada sala. Online você tem a gravação. Um outro exemplo, imagine vocês que eu faço um slogan cretino na minha empresa. Imagine que a empresa tem que falar assim, ó, atendimento ao cliente, feliz e sorridente, quero te atender. Uma coisa ridícula. Aí, o cara trabalha ao vivo. E ele tem que falar isso pro cliente. Aí, o diretor não tá lá. O gerente não tá lá na hora. O cliente chega, ele vira pro cliente e fala, bom dia. E começa a atender. Como que eu vou ficar sabendo que ele não falou aquela frase idiota? Eu não vou. Agora, imagina que esse cara atende o cliente na internet. E ele tem que falar isso. Doutores, vocês estão notando que eu consigo ter controle sobre cada cliente até quando eu não tô lá? Se eu criar uma inteligência artificial, qualquer coisa dessas tecnologias, eu consigo controlar se o caboclo falou a frase ou não, sem nem pôr uma pessoa. E de repente a inteligência artificial me avisa que ele não falou. Vocês estão notando isso? O que eu quero dizer é, quando a gente discute esse tipo de situação, a gente começa a entender que não precisa ser presencial para ter subordinação. Ela pode ser à distância. Beleza? Beleza. E agora, para finalizar o último requisito e a gente entender finalmente, doutores, ainda na subordinação, quando você pegar os livros de doutrina, seja Maurício Godinho Delgado, Sérgio Pinto Martins, José Afonso Constitucional, desculpa, Carlos Henrique Bezerra Leite e outros mais, quando você pegar os livros de doutrina, você vai tomar um susto, que você vai encontrar uma renca de tipos de subordinação. Vai ter, por exemplo, a subordinação econômica, que fala o seguinte, o empregado ele tem que respeitar o empregador nas suas decisões, porque ele depende economicamente do empregador. Um outro exemplo, tem gente que vai falar de subordinação técnica. O empregado tem que respeitar as ordens do empregador, porque ele não tem a técnica para fazer aquele determinado produto. Ou seja, eu só respeito as ordens da Vox como empregado da Vox, porque eu não consigo de jeito nenhum fazer um carro Gol sozinho. Tá, essa e outros tipos de subordinação, elas realmente existem, mas elas não são regra para todo mundo. Vou dar um exemplo. Eu sou ministro do TST. Eu ganho lá não sei quantos mil por mês. E eu dou uma aula na faculdade uma vez por semana. Eu tenho subordinação? Tenho. Mas eu tenho subordinação econômica? Eu preciso realmente daquele salário? Ou seja, eu respeito as ordens da faculdade porque eu vou morrer de fome se eu não tiver um salário? Claro que não. É óbvio, 99% dos empregados trabalham por causa do salário. Mas há pessoas que não. Beleza. Outro exemplo, subordinação técnica. Imaginem vocês que eu sou um cara que sou contratado por uma determinada empresa para fazer um determinado serviço. E eu sou um dos maiores conhecedores daquela área no mundo.
Ou seja, a empresa depende de mim. Tá, eu tenho subordinação técnica? Posso até não ter, porque a empresa depende de mim. Mas eu tenho subordinação? Tenho. O que eu quero dizer é, eu tenho vários tipos de subordinação, mas a única que é inerente para todos os empregados é a subordinação jurídica ou contratual. Essa é a única subordinação que se aplica a todos, independentemente. Então toma cuidado com isso. A subordinação jurídica ou contratual se aplica a todos, as outras não. E por que eu estou falando isso? Porque por vezes, no exame de ordem, nas provas, eles colocam isso para te fazer uma pegadinha, tá bem? Beleza. Vamos dar uma olhada como que isso está caindo nas provas. Vamos lá? Ó, vou fazer a leitura de duas questões. Ó, primeira é uma questão antiga da OAB. Os requisitos necessários à caracterização do vínculo de emprego abrangem, letra A, onerosidade, exclusividade, subordinação jurídica e alteralidade. Doutores, desses requisitos não se aplica exclusividade, não é obrigado a ter exclusividade. Eu posso trabalhar no Unisal e mais em outra faculdade sem problema nenhum. Subordinação jurídica é. Alteralidade não é. Alteralidade é requisito do empregador. Parte da doutrina defende que a alteralidade seria requisito dos empregados, mas a grande maioria não. Calma que eu vou explicar isso lá em empregador. B. Eventualidade, pessoalidade, onerosidade e subordinação jurídica. Essa está errada também. Eventualidade não é requisito, é não eventualidade. C. Subordinação, não eventualidade, onerosidade e pessoalidade. Essa é a mais correta, tá bem? Por enquanto, C acerta. D. Dependência econômica, continuidade, subordinação e alteralidade. Meus amigos, mais uma vez errada. Dependência econômica não é pré-requisito, continuidade não é pré-requisito, subordinação é e alteralidade não. Então a resposta mais certa, letra C em vermelho. Subordinação, não eventualidade, onerosidade e pessoalidade. Beleza? Vamos para a segunda pergunta. Ela é da OAB também, mas novinha, tá? Acho que essa daí deve ser dos últimos 5 exames. A empresa Inforoge LTDA foi contratada vou ler de novo. A empresa Inforoge LTDA firmou um contrato com Paulo, pessoa física, tá bem? Paulo é pessoa física, pelo qual ele prestaria consultoria e suporte de serviço técnico de informática a clientes da empresa. Para tanto, Paulo receberia 20% do valor de cada atendimento. Aqui está a onerosidade. Já é contraprestativo. Sendo certo que trabalharia em sua própria residência, realizando os contratos de trabalho por via remota ou telefônica. Aqui está a subordinação. Lembre-se, a subordinação pode ser à distância. Paulo deveria estar conectado durante o horário comercial de segunda a sexta-feira. Aqui está a habitualidade. Eu espero que o Paulo esteja disponível lá no sistema. Sendo exigida sua assinatura digital, pessoal, intransferível para cada trabalho. Aqui está a pessoalidade. Ou seja, notem, o Paulo tem os 5 requisitos. É pessoa física com habitualidade, pessoalidade, onerosidade e subordinação. Beleza? Daí ele continua. Bem como exclusividade na área de informática, isso não importa pra gente. Sobre o caso sugerido, essa é a afirmativa correta. Antes de ler as alternativas, eu gostaria de dividir com vocês uma ideia. Doutores, o Paulo tem os 5 requisitos. Se ele tem os 5 requisitos, ele é empregado. Você sempre responde essas perguntas assim. Para saber se ele é trabalhador ou empregado, sempre. Se ele tiver os 5 requisitos, ele vai ser empregado. Indiscutivelmente. Tá bem? Mas vamos ver as respostas. Letra A. Paulo é prestador de serviço autônomo. Já está errado. Se ele tem os 5 requisitos, ele não pode ser autônomo. Mas ele continua. Não tendo vínculo de emprego, pois ausente a subordinação. Doutores, a subordinação está clara. Ela é remota, artigo 6º da CLT. B. Paulo é prestador de serviço autônomo, não tendo vínculo de emprego, pois ausente o pagamento de salário fixo. Errado. Mesmo sem o pagamento de salário fixo, ele é oneroso. Ele é contraprestativo, existe promessa de pagamento. C. Paulo é prestador de serviço autônomo, não tendo vínculo de emprego, pois ausente o requisito da pessoalidade, já que é impossível saber se era o Paulo quem efetivamente estaria trabalhando. De novo errado. Doutor, está escrito assinatura digital,
pessoal e intransferível. Logo, é pessoal? Sim, só o Paulo pode fazê-lo. Daí olha a resposta certa. D. Paulo é empregado da empresa, pois presentes todos os requisitos caracterizadores da relação de emprego. Beleza? Tranquilo? Doutores, tranquilinho, né? Deu pra sacar, deu pra entender? Todo mundo numa boa? Beleza, galera? Tranquilo? Então, vamos adiante para continuar a nossa aula. Mas antes, quero lançar um desafio para vocês. Todo dia eu vou lançar um desafio diferente, seja com videogame ou seja com um livro. Olha aqui, ó. Olha o que eu tenho na minha mão. Isso aqui é um Master System 2. Foi o segundo videogame que eu tive na minha vida. Eu gosto muito desse videogame. Já vem com Alex Kidd na memória. É um ótimo console. Pois bem, vou lançar um desafio. E esse pode pôr aqui no YouTube, tá bem? Quem descobrir qual jogo que eu tenho desse videogame na caixa, vai ganhar uma prenda, vai ganhar um livro Direito e Paz, tô de sacanagem. Vai ganhar algum livro ou algum presente meu. Fechado? Vocês têm até a próxima aula dessa semana para escrever aqui nos comentários qual jogo desse console eu tenho na caixa. E esse eu só tenho um na caixa, tá? Todos os outros eu não tenho, porque a caixa do Master era de papelão, salvo algumas versões da Tectoy, né? Mas no geral era tudo de papelão. Então se perdeu. Então, o único jogo que eu tenho na caixa de papelão desse videogame. Vamos ver se você descobre qual que é. O primeiro aluno a escrever aqui no YouTube o nome do jogo vai concorrer a um livro de direito de trabalho que vai ser entregue após o apocalipse zumbi aqui da Umbrella que nós estamos passando, beleza? Tranquilo? Galera, vamos lá? Vamos continuar? Segura aí, eu sei que você deve estar cansado, sei que é um pouco mais cansativa a aula online, mas fique tranquilo, agora a gente só vai terminar, é pouca coisa, eu termino rapidinho, tá bem? É o último tópicozinho que a gente vai falar, beleza? Então vamos junto? Vamos lá? Com muita alegria, com muita animação. Empregado hipersuficiente. Que negócio é esse? Nós temos uma figura na relação de emprego. Só um minuto, doutores, eu tenho que parar um minutinho. Bom, meus amigos, voltei. Peço desculpas, tive que ir lá assoar o nariz, estava muito ruim aqui. Vamos lá, pessoal. Então, vamos voltar à nossa aula. Como eu estava dizendo, empregado hipersuficiente. Quando a gente fala do empregado hipersuficiente, a gente está falando de uma figura inovadora. A reforma trabalhista trouxe ela. E, basicamente, é a junção de dois artigos. Artigo 444 da CLT e artigo 611-A da CLT. Dá uma olhada nos meus slides, que esses dois artigos vão estar lá. E agora eu vou precisar que você abra o slide, tá bem? Então, abre o slide aí na sua casa e procura o slide empregado hipersuficiente. E acompanha a aula por ele, tá bem? Beleza, vamos lá, galera. Vamos lá, empregado hipersuficiente. Essa figura, então, é trazida pela reforma trabalhista. E ela mudou visivelmente a nossa relação com o empregador. Vamos lá. Primeiro, eu vou fazer a leitura do artigo 444. Então, dá um clique no seu computador e vai aparecer. Olha o que diz o artigo 444. As relações contratuais de trabalho podem ser objeto de livre estipulação das partes interessadas. Eu coloquei em vermelho isso. Por quê? Porque está querendo dizer aí o seguinte: as partes bilateralmente, ou seja, sem sindicato, sem nenhuma representação coletiva, podem entrar em acordo. E daí continua. Em tudo quanto não contravenha disposições de proteção ao trabalhador, aos contratos coletivos que lhes sejam aplicáveis e de decisões das autoridades competentes. Ou seja, posso acordar, eu e o meu empregador podem acordar essas duas partes. Relações contratuais de trabalho podem ser objeto de livre estipulação, desde que não agrida a proteção ao trabalhador, ao contrato coletivo que lhe sejam aplicadas as decisões. Legal. Daí vem o parágrafo único. A livre estipulação a que se refere o caput desse artigo aplica-se às hipóteses previstas no artigo 711-A desta consolidação. Ou seja,
Esse caput, que dá liberdade para as pessoas entrarem em acordo, desde que não agrida contrato coletivo, decisão de autoridade de competência, ou até mesmo normas de proteção, né, como, por exemplo, equipamento de proteção e afins, ou seja, tudo isso pode ser feito nos casos do artigo 611-A, que a gente vai ler daqui a pouco. Ou seja, fora dos casos 711-A, não pode. Daí ele continua. Dessa consolidação, com a mesma eficácia legal e preponderância sobre os institutos coletivos. Ou seja, o que acordar individualmente entre essas partes vai prevalecer sobre instrumentos coletivos, acordo e convenção. Tá bem? Ou seja, o que vai acordar entre essas partes vai prevalecer sobre acordo e convenção, desde que esteja dentro dos casos 611-A. Aí ele continua. No caso de 1. Empregado portador de diploma de nível superior. E que 2. Perceba salário mensal igual ou superior a 2 vezes o limite máximo dos benefícios do regime geral da Previdência Social. Vamos entender. Agora, esse artigo então está dizendo o seguinte. Olha, artigo 444. Posso fazer acordo individual nos casos do artigo 611-A, desde que eu tenha 2 requisitos. Mas ele continua. Clica de novo aí, vai aparecer no seu slide, artigo 611-A. Ele diz assim: a convenção coletiva, o acordo coletivo de trabalho tem prevalência sobre a lei quando, entre outros, dispuserem sobre. Tá passando um carro de som aqui, pelo amor de Deus. Vamos lá. 611-A. A convenção coletiva e o acordo coletivo de trabalho têm prevalência sobre a lei quando, entre outros, dispuserem sobre. Ou seja, a convenção coletiva prevalece sobre a lei quando dispuser sobre alguns assuntos. E eles trazem os assuntos. 1. Pacto quanto à jornada de trabalho, observados os limites constitucionais. 2. Bancos de horas. 3. Intrajornada. Respeito ao limite mínimo de 30 minutos para jornada superior a 6 horas. Adesão ao programa seguro-desemprego. Doutores, vamos entender isso. Afinal de contas, o que a lei quis dizer? Aperta o botãozão aí 2 vezes. Vai aparecer um rostinho com um meme falando assim: o que a lei quis dizer? Aperta de novo. Agora volta para mim. Vamos lá, doutores. De forma geral, o que a lei está dizendo é o seguinte: o empregado hipersuficiente ou de proteção reduzida ou relativizada, ele só pode estar nessa figura se tiver 2 requisitos. Então, os empregados que têm 2 requisitos, que são portador de diploma superior, salário mensal igual ou superior a 2 vezes o limite máximo dos benefícios do regime geral da Previdência Social, ou seja, os empregados que têm diploma superior e recebem 2 vezes o teto, que está mais ou menos uns 12 mil, quem está nessas figuras vai poder fazer acordo individual sobre os temas do artigo 611-A e esse acordo vai prevalecer sobre os acordos individuais, os acordos coletivos. Peraí, Bruno, como assim? Vamos lá, de novo para ficar mais fácil. Os empregados que tiverem 2 requisitos, diploma superior e receber mais ou menos uns 12 mil reais, poderão fazer acordo individual sobre os temas do seu artigo 611-A. E esse acordo individual vai prevalecer sobre os acordos coletivos. Então vamos dar um exemplo? Exemplo, o artigo 611-A traz lá pacto quanto à jornada de trabalho observados os limites constitucionais. Então, imaginem vocês que eu faço um acordo com o meu empregador sobre limite de jornada. Ou melhor, banco de horas. Eu faço um acordo individual sobre banco de horas com o meu empregador. Esse acordo individual vai prevalecer sobre o acordo coletivo. Via de regra, o empregado não pode fazer acordo individual sobre banco de horas, salvo se eu for esse hipossuficiente. Notaram, doutores? Beleza? Beleza. Tranquilo. Tá. Tranquilo. Só que aí vem a questão. Bruno,
Por que isso? O fundamento diz o seguinte: esses empregados eles estão num patamar social mais elevado e por isso não necessitam de tanta proteção. Basicamente, isso decorre de uma lógica do Cazuza. Do Cazuza? O Cazuza falava assim, que amor demais sufoca. Quando alguém te ama, mas te ama de tal forma que não te dá liberdade, você fica sufocado, você se cansa da pessoa. Isso é com namorado, com marido, com esposa ou com mãe. Sabe aquela mãe que não deixa o filho viver? Ou seja, amor demais também sufoca. E basicamente essa é a lógica. Ele diz o seguinte: alguns empregados têm uma condição social maior que os outros. E por ter essa condição maior, ele não precisa de tanta proteção. Existe um grupo de empregados que eu tenho que dar liberdade para ele acordar. O cara tem ensino superior, então ele já estudou direito, pelo menos de alguma forma. Se ele tem ensino superior, teve uma matéria de direito na faculdade dele. Nem que seja noções ligadas à carreira dele. E mesmo que ele não tenha tido, ele tem formação para conseguir ler a lei e interpretar. Segundo fator, se ele ganha até 12 mil, ele tem uma condição de assumir um risco salarial e discutir. Porque supostamente, quem ganha até 12 mil tem uma condição que as empresas precisam. Então, por isso, ele poderia acordar individualmente. Esse é o fundamento, tá bem? Isso vem de anos de uma discussão. Desde que eu comecei a dar aula e desde que eu estudava, existiam advogados que defendiam empregadores que falavam assim: olha, tem empregado que não precisa dessa proteção. Tem empregado que tem condições de debater e entrar em acordo com o empregador. Então não preciso proteger tanto o trabalhador. Muita gente dizia isso, tá bem? Beleza. Ou seja, muita gente falava o seguinte: alguns empregados podem ter uma proteção diminuída, reduzida. Legal. Entretanto, doutores, e aí eu divido com vocês uma leitura desse artigo feita por alguns doutrinadores. Alguns doutrinadores falam que isso não é constitucional. E existe essa discussão. Até no slide eu trago uma foto do Carlos Henrique Bezerra Leite. O professor Carlos Henrique Bezerra Leite, eu cito aqui o livro dele. Então, pessoal, vamos fazer a leitura, tá bem? Olha o que diz. Esse dispositivo, ao meu ver, é de induvidosa inconstitucionalidade, por atritar com o artigo 1º, né, ele fala dos parágrafos, artigo 3º e artigo 7º e artigo 170 da CF, os quais enaltecem a dignidade da pessoa humana, o valor social do trabalho, a função social da empresa, o contrato de trabalho, a proibição de discriminação de qualquer natureza, abominam qualquer distinção entre o trabalho trabalho manual, técnico ou intelectual, ou entre profissionais respectivos. Da mesma linha, o enunciado do artigo 49, aprovado pela segunda jornada de Direito Material e Processual do Trabalho, que acrescenta a violação à Convenção 111 da OIT, enaltece que a negociação individual somente pode prevalecer sobre instrumento coletivo, ser mais favorável ao trabalhador, e desde que não contravenha a disposições fundamentais de proteção ao trabalho, sob pena de nulidade e de afronta ao princípio da proteção. Artigo 9º da CLT, combinado com o artigo 160, parágrafo 6º do Código Civil. Vamos entender isso, doutores? Quando o doutrinador fala isso, eu acho que o ponto primordial da fala dele é em relação à inexistência de discriminação entre as várias formas de trabalho. Quando você fala que quem recebe mais de tantos valores e tem ensino superior não é hipossuficiente, você está tirando uma proteção dele que seria direito dele. E você está transformando os empregados em categorias diferentes, no sentido de patamar de condições. E não é essa a ideia do direito do trabalho, é a tutela de todos. Dentro dessa lógica, a crítica de quem fala que é inconstitucional vai dizer o seguinte: olha, a maior prova da inconstitucionalidade veemente desse artigo está no fato de que ele agride de fronte o caráter hipossuficiente da relação de emprego. Por quê?
Mesmo eu sendo um empregado que tem ensino superior e ao mesmo tempo, eu recebo mais de tantos reais de salário, eu preciso de proteção. O fato de eu receber tantos mil de salário e ter ensino superior não me garante o emprego. Não garante que o empregador precisa de mim. Por isso mesmo, essa fala, ela não é verdadeira. E a doutrina, de forma geral, critica diretamente isso. Tá bem? Beleza? Tá. Mas é todo mundo que critica? Não. Tem muita gente que não critica isso e fala que é constitucional. Tá bem? Bom, vamos lá, galera. Ainda nesse sentido, para acabar a aula, eu fiz um quadro comparativo entre dois artigos. Artigo 161A e 161B. Ou seja, 611A, 611B. Tá bem? Vamos dar uma olhada. Tá? Eu falei 601, desculpa, é 611. 611A, 611B. Então abre o slide aí que tem uma tabelona. Olha isso. Artigo 611-A. Ele diz assim: a convenção coletiva, o acordo coletivo e o trabalho têm prevalência sobre a lei, quando, entre outros, dispuser sobre, exemplo, pacto quanto à jornada de trabalho, banco de horas, dentre outros. Em cima do artigo 611-A, olha a conclusão. Esses temas poderão sofrer alteração quando, por acordo ou convenção que prevalece sobre a lei, ou acordo individual quando for empregado hipersuficiente, que prevalecerá sobre a lei e sobre o acordo coletivo. Doutores, vamos entender. Os casos do artigo 611-A, quando for o empregado hipersuficiente, prevalecerá o acordo entre eles, o acordo individual entre o empregado hipersuficiente, aquele com os dois requisitos, e o empregador. Esse acordo entre eles prevalecerá sobre o acordo coletivo e sobre a lei. Notaram? Então funciona assim. Banco de horas. Eu fiz um acordo com o Unisal. Imaginem que eu tenho ensino superior e além de ter ensino superior, eu ganho acima dos 12 mil. Nessa situação, fiz um acordo individual com o Unisal. Fiz um acordo individual com o Unisal, aquele acordo sobre banco de horas prevalece sobre o acordo coletivo da minha categoria e sobre a lei. Tranquilo? É isso a ideia do 611-A. Agora, olha o 611-B. Constitui objeto ilícito da convenção coletiva ou do acordo coletivo de trabalho exclusivamente a supressão ou redução dos seguintes direitos. Aí tem uma lista, dá uma olhada lá no 611-B. 1. Norma de identificação profissional, inclusive anotação em carteira. 2. Seguro-desemprego em caso de desemprego involuntário, dentre outros. Conclusão. Esses temas não podem sofrer alteração por acordo ou convenção, ou acordo individual, mesmo quando for empregado hipersuficiente. O que isso significa? Os temas do artigo 611-B, eu não posso fazer acordo coletivo modificando, porque a lei prevalece. E mesmo os empregados que têm aqueles dois requisitos, ou seja, tenho ensino superior e ganho acima de 12 mil. Nesses dois casos, mesmo tendo os dois requisitos, eu não posso fazer acordo individual sobre os temas do 611-B. Notaram, doutores? Beleza? Então, os temas do 611-A, o empregado hipersuficiente, pode fazer acordo individual e prevalece sobre acordo coletivo e sobre a lei. Os temas do 611-B, eu não posso fazer acordo individual nem coletivo sobre eles, prevalece a lei. Tranquilo? Beleza? Aí eu vou passar uma tarefa para vocês. Afinal de contas, vocês podem fazer uma tarefinha para nos ajudar aí no conhecimento. Queria pedir para todo mundo dar uma lida no artigo 611-A, 611-B. Pode ler inteiro esses artigos e dar uma lidinha, tá bem? Bom, doutores, para terminar a aula, quem tiver dúvida pode me mandar o WhatsApp. De novo, peço para não pôr as dúvidas aqui embaixo. Me mandem por WhatsApp sobre esse tema, tá bem? Ainda essa semana eu vou ter aula com as duas turmas e daí eu vou abrir a aula também tirando dúvidas de vocês, tá?
Beleza? Eu queria agradecer a paciência de todos com essa situação do AVA. Como eu tenho dito no WhatsApp, tenham paciência, queira ou não, a reitoria está fazendo um trabalho hercúleo, os amigos da direção do EAD também, para de repente pôr todo mundo dentro do AVA. E eu sei que é óbvio que ninguém fica satisfeito quando dá problema, entretanto a gente tem que ter calma e apoiar nesse momento, tá? Meus amigos, boa sorte, fiquem tranquilos, fiquem em casa. Aproveitem esse período para estudar, para ler e lembrem-se, tem uma frase do Renato Russo que ele fala assim: quando tudo está perdido, sempre existe uma luz. Quando tudo está perdido, sempre existe uma luz, né? E essa música, para mim, é muito exemplificativa para o momento que a gente vive. Não está sendo fácil ficar em casa, não está sendo fácil ter medo de perder as pessoas que nós amamos, até porque muitos idosos moram conosco, vivem conosco. Mas saibam do seguinte, sempre que a humanidade passa por uma situação dessa, muita coisa ruim aparece. Pessoas que não se importam com o próximo, pessoas que tentam se beneficiar, mas também ao mesmo tempo a gente vê muita gente boa aparecendo. Pessoas que se unem, pessoas que se ajudam, pessoas que acalmam as outras. E isso é normal. Então por isso mesmo, meus amigos, tentem se posicionar com as pessoas boas, não as pessoas más que ficam preocupadas só com questões existenciais, questões financeiras, ou que não se preocupam com a morte das pessoas. Essa história de que vai morrer só um ou outro é muito injusto, porque quando você perde uma pessoa que você ama, mesmo sendo uma pessoa, tem um impacto gigantesco. E a gente não pode banalizar a vida, a gente não pode banalizar as pessoas, porque a gente não gostaria de ser tratado assim. Então, tenham paciência, apoiem seus familiares, apoiem as pessoas, que esse é o momento da gente se unir, tá bem? E pelo amor de Deus, quando eu teço essas palavras, eu não estou criticando A, B ou C, tá? Com relação à minha posição, vocês que são meus amigos conhecem, eu acho o Bolsonaro um imbecil, acho que seria melhor ele sair do governo. Tá bem? Essa é a minha opinião, como eu também achava que a Dilma não tinha mais condição, ela não deveria ser presidente da República, ela não tinha condições de ser presidente, e eu acho que ela tinha que sofrer um impeachment mesmo, e falei isso na época, e falo isso abertamente. Eu acho que cada dia mais que político é igual fezes, se a gente não limpar de vez em quando, cheira muito mal, entende? E acho sinceramente que a gente tem que trocar, tem que discutir, e tem que pressionar eles. Não ficar defendendo igual idiota. Se a gente tivesse pressionado o Lula e o PT quando estava no poder, o Brasil não teria chegado no ponto que chegou. Então essa história de se posicionar como esquerda ou como direita é burrice. Mas isso não é lugar pra gente discutir isso, tá bem? Só tô fazendo essa ressalva porque fiz certas brincadeiras e tem gente que pode ficar pensando que eu tô defendendo A ou B, então tô sendo sincero com quem tá me ouvindo, acho todos eles uns idiotas, tá bem? E acho que a gente tem que se unir contra os políticos. Um abraço, galera, até essa semana, mais aula, mais música, mais sorteio. Um abraço.